Hoje é o dia mais feliz da minha vida e agradeço pelas artes. Agradeço a Deus por ter me tornado compositor, né? E o tema de hoje fala muito sobre isso, né? Sobre eu vejo as artes como uma expressão de Deus. Cada um pode dar o seu melhor, né? Você pode dançar, você pode pintar, você pode tocar instrumentos, compor, cantar, né? E há muitas formas de se fazer arte e contribuir para a sociedade. O tema de hoje fala sobre o isolamento, o que tem a ver com a arte, né? Porque a gente sabe, eu mesmo tocava em banda e decidi sair de banda, dedicar a carreira solo, né? Sabendo que eu sempre disponho da ajuda de muitas pessoas, que nem o que eu tocava na banda mesmo, o Vinícius. Você vê, eu não tinha os equipamentos e ele me emprestou, mesmo sendo um trabalho solo que vai em meu nome, onde eu gravo todos os instrumentos, guitarra, baixo, né? É importante a gente ter consciência de que nada é feito sozinho, tudo é feito em conjunto, mesmo, né, que leve só o meu nome de Ismael Pereira, ou que leve só o seu nome, ou que uma pessoa só, né? A gente sempre tem um trabalho em conjunto, né? E fala sobre, né, isso, que muitos artistas trabalham em conjunto, outros trabalham isoladamente, né? Eu optei por trabalhar isoladamente porque a questão de arte é muito subjetivo, cada um tem uma visão, às vezes você tem uma opinião, e a arte, né, pelo menos a minha, diz muito sobre as minhas opiniões. Eu tento passar uma forma positiva, tento, e às vezes quando você está em conjunto, isso é uma coisa importante também para se dizer, né, que a gente deve contar as coisas para as pessoas sempre, né, mas nunca em demasia, porque às vezes a gente sabe que é a influência de espíritos não tão bons, de espíritos negativos. Então às vezes você tem um plano, né, que na sua cabeça é ótimo, aí você conta para uma pessoa e aí as pessoas já começam a dar pontos negativos, e você, muitas vezes, a gente tem projetos, muitas pessoas têm projetos bons de ajudar o próximo, de sair distribuir cesta básica, aí ela comenta com alguma outra pessoa e outra pessoa às vezes se desmotiva e fala, não, mas por que tu vai fazer isso, né? Então a gente tem que sempre balancear, né? Saber que a gente vive na sociedade, agradecer a oportunidade, mas ter a perfeita ciência, né, de que há momentos que você deve, para em prol de um trabalho, né, você se isolar, né, e se fechar para os comentários negativos e etc, né. E aí eles falam, né, o Kardec pergunta sobre aquelas pessoas que fazem voto de silêncio eterno. Tipo, imagina uma pessoa lá que não fala com ninguém, ou então aquela pessoa que se priva, né, a gente já estudou isso, que se isola totalmente, né, aquela pessoa que não fala. Aí Kardec pergunta, que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir do mundo, né? Aí fala assim, é um duplo egoísmo. Mas se esse retiro, aí Kardec pergunta, se esse retiro tem por um objetivo uma expiação, impor-se, né, uma privação penosa, não é meritório? Aí os espíritos perguntam, eles falam assim, fazer o bem, né, do que não se faz o mal, é melhor a expiação. Evitando o mal, ele cai em outro, visto que esquece a lei do amor e da caridade. Então, assim, é sempre aquilo que os espíritos batem naquela tecla várias vezes e falam, né? Você tem que fazer o bem. Ah, mas eu estou em isolamento e tal, não estou fazendo mal. Mas é importante você fazer o bem, né? Aí ele fala, ah, mas né, que tinha muitas pessoas, ah, eu pequei, então vou me isolar do mundo para me punir. Não, os espíritos sempre falam, o importante é fazer o bem, né? E não se isolar e deixar de trabalhar, porque os espíritos sempre batem, temos que trabalhar. Voltando a dizer, né, que toda ocupação útil para a sociedade é um trabalho, mesmo que você não receba nada por isso, né? Toda ocupação útil para a sociedade, para uma ou outra pessoa, né, ele é considerado um trabalho para os espíritos, né? Que pensar, né, daqueles que fogem do mundo para se voltar ao alívio dos sofredores, né? Aquelas pessoas que ela está visando ajudar o próximo, né? Aí fala que esses se elevam se rebaixando. Eles têm um duplo mérito, né, de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para os que, né, eles está de acordo com a lei do trabalho. Aí Kardec pergunta, né, na mesma pergunta. E aqueles que procuram no retiro a tranquilidade, né, de que reclamam certos trabalhos. Então, tá falando aqui, ó. Primeiro ele fala lá no início, né, que é egoísta aquela pessoa que se retira da sociedade, porque ela tem que estar contribuindo e tal. Mas aqui o Kardec pergunta, mas é aquele que devido à sua profissão ele precisa se retirar, né? E a gente pode, dando exemplo, né, que eu falei dos artistas como eu, e eu falo do meu exemplo porque eu optei trabalhar separadamente, embora
eu não ganhei nada com isso, mas eu optei por uma liberdade artística, né? Porque eu acho às vezes que você dividindo o trabalho, ele tem seus méritos, mas também tem muitos empecilhos, porque há muitas pessoas que não querem que mesmo quem está, vou dar um exemplo de uma banda, né, ou então num grupo de serviço qualquer, mesmo que todo mundo pareça que está unido por uma causa, há muitas divergências, um querendo puxar para baixo, ou às vezes, vou dar um exemplo, a pessoa quer que tal coisa seja da cor rosa. Aí o outro fala, não, mas eu quero vermelho. Aí geram brigas intermináveis por coisas que não tem importância nenhuma e o trabalho em si não é executado, né? E aí ele fala, né? Isso não é um retiro absoluto do egoísmo, os espíritos respondem, né? Eles não se isolam da sociedade, eles estão trabalhando. Então é visto como positivamente aquela pessoa que se isola, mas não por egoísmo, mas que ela tem uma finalidade sempre, né, de trabalho, né? Que pensar do voto do silêncio prescritos por certas seitas, né, que vem desde a alta antiguidade. Aí aqui eles falam, mas o voto de silêncio é uma tolice, sem dúvidas. Os que olham suas privações voluntárias como atos de virtudes têm uma boa intenção, mas eles se enganam, porque não compreendem a intenção de Deus. Aí fala também, né, que se Deus te deu o dom da palavra é para você utilizar, né? Então por que você, né, tem uma história também de um monge, eu acho que é hinduísta ou budista, não sei dizer, que ele deu o braço dele, né, pra Deus, algo assim. Então ele tá há tipo 30 anos com o braço assim de pé. Então o braço dele já atrofiou, tá todo, né? Se vocês pesquisarem na internet, documentário, facilmente vocês vão achar, né? E os espíritos sempre batem nessa tecla, né? Se Deus te deu dois braços, duas pernas, se Ele deu ali o dom da palavra, o dom de se viver em sociedade, é para usar e não para. Então você pensa assim, eu deixo de falar em prol de, né, de Deus, ou que nem esse que botou o braço. Respeitamos, né, a opinião deles, mas os espíritos sempre falam que é mais importante você ser útil. Se Deus deu a palavra é para usar da melhor forma, né? E Deus condena o abuso, mas não o uso. Se Ele deu é para usar da melhor forma, né? E eu acho que o estudo já se alongou. É um tema diferenciado. Eu falei bastante de música. Espero que não tenha sido um chato ficar falando da música. Mas é que eu tento fazer um estudo em que eu fale das minhas vivências, trazendo para o dia a dia, porque às vezes fica muito teórico, a gente fala de conceitos metafísicos e de coisas assim, e as pessoas não entendem, né? E às vezes pode ficar um pouco chato, e aí eu talvez tenha falado um pouco demais sobre mim, sobre a música, enfim, mas é isso, um grande abraço e fiquem com Deus.